Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou Yuri Ascar e hoje a gente recebe aqui no estúdio o secretário nacional do consumidor, Paulo Henrique Pereira. A Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça, atua sobretudo para garantir a proteção dos consumidores brasileiros. Secretário, seja muito bem-vindo. Oi, Yuri, é um prazer estar aqui. Um abraço grande para você e para os nossos espectadores da Record. Estamos no período de Black Friday e de uns anos para cá a gente tem visto que realmente temos cada vez mais promoções. Mas a Black Fraud ficou de vez para trás. O que a Senacom tem feito para que o consumidor não caia mais em golpes, né? Olha, Yuri, essa é uma prática que o Brasil importou, né? Era uma coisa que era comum fora do Brasil e que o Brasil passou a fazer há alguns anos. E a primeira experiência do consumidor na Black Friday foi péssima, né? Quer dizer, os consumidores achavam que, na verdade, ali não tinha desconto nenhum, você tinha uma série de instrumentos para enganar os consumidores. Foi o que gerou a famosa Black Fraud. Que era tudo pela metade do dobro, ou seja, o mesmo preço de sempre. Que é um dos problemas clássicos que eu vou explicar já. De uns anos para cá, a gente percebe que não, que os lojistas ganharam essa cultura, as empresas ganharam essa cultura, os consumidores estão mais atentos também. E, de fato, existe a Black Friday, é uma data importante para o comércio. Agora, isso não tira o consumidor da necessidade de tomar cuidado com uma série de problemas. Quer dizer, ainda existem clássicas formas de fraude e existem golpes e problemas que os consumidores têm que ficar atentos. Então, em primeiro lugar, você acabou de dizer, o consumidor precisa saber se ele está lidando com um desconto mesmo. Será que o lojista aumentou lá artificialmente o preço nos dias anteriores para depois dizer que estava dando um desconto? Né? Será que aquele valor apresentado como desconto de fato mostra uma redução? O ideal é que o consumidor pesquise e, olha, tem uma série de sites hoje que fazem esse tipo de comparação do preço no tempo. Tem jeitos mais sofisticados de fazer essa fraude. Então, por exemplo, às vezes o sujeito está dando lá um produto num valor menor, mas está cobrando um valor excessivo de frete ou de um outro valor agregado àquele serviço. Então, o consumidor tem que, em primeiro lugar, olhar se ele de fato está lidando com um desconto. Depois, muito cuidado, a gente pode falar disso depois, Yuri, com as ofertas falsas. Veja, como o coração da fraude, o jeito do consumidor saber se ele está lidando com um anúncio fraudulento ou não, é saber se o anúncio está esquisito. Olha, uma coisa que eu comprava sempre por 100, agora eu estou vendo uma oferta por 20, por 30, opa, tem alguma cara de que tem algo errado. Como na Black Friday a gente passa a esperar que os preços sejam menores mesmo, é um ambiente propício para a fraude. Então, os fraudadores, os criminosos, criam links falsos, criam ofertas falsas para que os consumidores entrem, põem seus cartões de crédito e sofram lá, né, uma série de golpes possíveis. Inclusive, tem uma cartilha, né, um guia lançado pela Senacom para evitar que o consumidor caia nesse tipo de golpe. É isso. Então, o que nós fizemos aqui no Ministério da Justiça e do Governo Federal? Criou um manual, né, um roteiro básico para fazer o consumidor olhar o preço, olhar o frete, olhar se se trata de um golpe, se é um link verdadeiro. Quer dizer, uma série de procedimentos e cuidados que possam proteger o consumidor nesse momento. E como é que funciona essa fiscalização? Porque, por exemplo, quando a gente vê que tem um tênis que sempre custou R$500, aí ele vai entrar na Black Friday, aí o lojista coloca lá de 900 por 500. Tem como punir, multar essa empresa? Tem. Veja, dos direitos do consumidor é o direito à informação correta. Então, se o lojista está enganando o consumidor, dizendo, olha, esse tênis custava 900, agora custa 500, ele está violando um direito do consumidor. O consumidor tem o direito a ter informação correta sempre que ele compra um produto, né? Então, se o consumidor fizer uma denúncia, depois a gente pode falar quais são os canais de denúncia, para a Senacom, para um PROCON, para o Sistema de Proteção de Defesa do Consumidor, esse lojista pode sofrer uma fiscalização que, no limite, pode gerar a proibição da venda daquele bem, uma multa e até a cassação do direito daquele comerciante de exercer esse tipo de negócio. E quando a gente fala em golpe, né, o ambiente virtual, as plataformas digitais oferecem possibilidades infinitas, né? Multiplica-se muito ali o risco, inclusive de anúncios falsos. E a gente, quem vai ali numa rede social, está ali vendo vídeo, vendo foto, de repente aparece um anúncio imperdível. Por que ele é imperdível? Porque você vai perder o dinheiro e não vai receber o produto no final, né? Como se fiscaliza o e-commerce? Olha, Yuri, esse é um dos grandes desafios do mundo do consumidor, né? Para nós que estamos cuidando da defesa do consumidor, mas para toda a sociedade, né? Veja, sempre existiram fraudes, né? As fraudes não são novas, a gente lida com isso há muitos anos.
Mas a verdade é que o mundo digital deu uma potência para os criminosos. Hoje eles têm muito mais facilidade de enganar e de fraudar os consumidores. Então, em primeiro lugar, de modo geral, é lógico que você tem algumas diferenças, mas as empresas de e-commerce estão sujeitas às mesmas regras de consumo que as empresas, vamos dizer, analógicas. Aquela loja de tênis que tinha na tua rua ou a camisaria que você comprava no shopping center. Então, essa é uma coisa importante, ainda fugir um pouco do que você disse. A Black Friday não tira nenhum direito do consumidor. O fato de ele estar comprando um produto por desconto não faz com que ele tenha nenhum direito a menos. Então, todos aqueles direitos clássicos do consumidor estão preservados. O direito ao arrependimento de 7 dias, o direito à devolução do dinheiro ou à troca da mercadoria se ela apresentar algum defeito, todos os direitos de informação e assim por diante. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, as plataformas elas têm a obrigação de garantir a integridade do que ela está oferecendo para o consumidor, a qualidade do produto. O produto tem que ser um produto feito de acordo com a legislação brasileira, não pode oferecer risco à saúde, não pode oferecer risco à integridade do consumidor e assim por diante. Quando uma plataforma descumpre uma dessas regras, ela pode sofrer, em primeiro lugar, uma ação direta do consumidor. Então, o consumidor pode ir lá, o PROCON, pode fazer uma denúncia no consumidor.gov, pode entrar com uma ação judicial. Mas, além da denúncia do consumidor, ela pode sofrer uma ação governamental mais ampla. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor, que fica sediada no Ministério da Justiça, pode dizer, olha, essa plataforma aqui de comércio digital, ela está desrespeitando, vamos dizer, massivamente direitos dos consumidores, porque está enganando as pessoas, está dizendo que é uma promoção que nunca existiu, por exemplo, né? Esse procedimento pode gerar uma fiscalização que, como eu disse, pode gerar multa, pode gerar proibição de comercialização de determinados produtos e, no limite, até o fechamento da empresa para um determinado tipo de atividade. Agora, quando a gente fala nessa responsabilização da empresa, a gente está falando da empresa que está vendendo ou da plataforma digital que está colocando esse anúncio? Porque a gente vê que as grandes plataformas que todo mundo usa no mundo inteiro têm, né, essa falha, ou não fiscalizam, ou não se importam com isso, né, não veem problema, mas tem anúncios falsos de produtos nitidamente falsos ou de produtos que não vão ser entregues porque estão num preço, num desconto que você não vai receber nada no final das contas, é só um golpe mesmo, e são anúncios patrocinados, anúncios que o golpista paga para a plataforma para aplicar o golpe e quando o golpe dá certo, inclusive uma porcentagem da venda do golpe ainda vai para a plataforma digital. Essa plataforma ela é atingida hoje por esse problema ou a gente ainda precisa de uma regulamentação mais ampla? Veja, tem um pouco de tudo, Yuri. Então, assim, em primeiro lugar, não dá para negar que, de fato, o ambiente digital é um ambiente mais complexo. Então, você tem ali coisas acontecendo, você tem, como você disse, processos de intermediação, você tem figuras novas, como as redes sociais, que não existiam exatamente antes do mundo digital, do jeito que a gente conhece. Você tem uma série de figuras, problemas, desafios novos, a gente pode até falar um pouquinho disso. Então, é evidente que tem um pedaço desse mundo que precisa, vou dizer assim, só para facilitar, né, para quem está nos assistindo, que precisa de novas leis, a gente precisa de novas regras. Agora, vamos falar a verdade, Yuri. Tem muita coisa ali que já está resolvida pelo direito. Então, o sujeito que fornece uma mercadoria, ele tem responsabilidade pela qualidade, pela informação, pela proteção do consumidor. Quer dizer, você vai lá numa loja de artigos esportivos num shopping, se você dá o teu cartão de crédito ali e depois os dados do seu cartão de crédito são espalhados para uma fraude, para uma clonagem, o lojista tem responsabilidade. Então, esses direitos que estavam consagrados não deixaram de valer para os marketplaces. Então, ainda que os marketplaces muitas vezes aleguem, olha, não, mas eu aqui sou só um transmissor, quem está vendendo é um outro sujeito que só usa a minha plataforma. A verdade ele é o fornecedor da mercadoria, ele tem responsabilidade sobre o que ele está fazendo e os consumidores têm direitos para si próprios, em primeiro lugar, para que, né, essas garantias sejam preservadas. E mais do que isso, viu, Yuri? A sociedade tem direitos também. Então, mesmo que o consumidor não sofra um dano, né? Você comprou lá um produto para o seu carro. Ah, Paulo, eu precisava comprar um farol, bati meu farol de manhã, comprei outro farol. Se a mercadoria vem de um farol que não gerou nenhum dano ao Yuri, mas é um farol que vem do crime organizado, de roubo, de uma empresa que não paga tributos, ela está gerando danos à sociedade. Isso também pode gerar, vamos dizer, uma ação governamental no sentido de preservar os valores sociais que estão ali sendo atacados.
Entendi. Então, quer dizer, não precisa de mais lei quando a gente pensa que o que vale para o digital é o que já valia antes para a questão física, para o comércio, para a relação entre pessoas e empresas. Vamos dizer assim, as leis que estão postas, Yuri, várias delas, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor tem 35 anos. As leis que estão postas já resolvem muita coisa. Então, as regras que foram lá construídas no Código de Defesa do Consumidor continuam valendo no mundo digital e têm que ser preservadas e têm que ser aplicadas. Ô Paulo, isso quer dizer que não tem nenhuma realidade nova? Não. É evidente, você tem situações que são, vamos dizer, inéditas para efeito do jeito que se pensou o mundo do consumo lá no começo dos anos 90. Vou dar um exemplo. Como é que a gente vai organizar a relação dos dados que você entrega para as suas redes sociais? Evidente, esse é um problema novo. A gente não tinha isso lá em 91, em 90, no final dos anos 80, como se organizou o debate sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, para coisas como essa, a gente acabou de aprovar, por exemplo, o que a gente tem chamado de ECA digital. Lá tem uma série de regras de como é que você valida a faixa etária do sujeito que está mexendo ali no celular. Quer dizer, teu filho pegou o celular, vai mexer num site que não é adequado para a idade dele. Ele pode só dizer, não, sou maior que 18 anos, ou a plataforma tem, vamos dizer, alguma espécie de dever de controlar mais a idade daquela pessoa que está entrando naquele conteúdo. Estou te dando 2 exemplos de situações que são novas. A gente não podia pensar isso 30 anos atrás. Agora, que o produto que está sendo entregue tenha que ser um produto íntegro, que não gere dano à saúde, dano ao direito, de que o consumidor tenha um direito a arrependimento, de que aquele produto seja entregue nas condições que foram contratadas, de que a informação que o consumidor acessou seja verdadeira. Ou, para dar o último exemplo, de que os dados que o consumidor apresentou ali não possam ser sujeitos a uma fraude, essas coisas estão consolidadas, valem para o mundo físico e valem também para o mundo virtual. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, secretário, a gente vê então que esses anúncios que está todo mundo vendo, que são falsos ou enganam, ou são vendendo produtos ou não registrados na Anvisa, quando são suplementos alimentares, vitaminas, né, que às vezes influencers digitais estão lá gravando vídeos, vendendo produtos. Esse influencer, então, pode ser, né, multado, pode ter a página retirada do ar. A plataforma na qual é vinculado esse anúncio de um produto falso ou que pode prejudicar a saúde das pessoas também pode ser multada. Tudo isso baseado nas leis que a gente já tem. É isso. Você veja, Yuri, a gente acabou de determinar na Senacom a retirada de vários produtos de suplementos alimentares. Então, o que a gente identificou? Existiam produtos de suplementos alimentares que tinham sido, por exemplo, objeto de uma fiscalização, de uma operação da Polícia Federal. Eram produtos falsificados, de composição fraudulenta, que estavam sendo vendidos em vários marketplaces. Nós determinamos que esses produtos fossem retirados. Veja, o lojista, o marketplace, evidente, é difícil para que ele tenha controle total da qualidade do produto que ele está vendendo. Mas ele vai ter que, pelo menos, ter um controle maior do seu fornecedor, um controle maior da integridade daquele produto. Se é um produto importado, ele foi importado regularmente, esse fornecedor é um fornecedor que apresenta a documentação adequada. Então, Yuri, ele vai ter que mostrar, pelo menos, que ele está agindo com diligência, que ele tem a cautela de qualificar os produtos e os vendedores que estão trabalhando nas suas plataformas. Mais do que isso, tem um dever aqui de informação. Você acabou de mencionar isso. Então, por exemplo, esse mundo dos influencers, isso é um mundo novo, né? No passado, quando uma empresa queria fazer a promoção de um produto, ela ia lá, ela fazia uma propaganda, ela contratava uma empresa. Agora você tem um mundo de gente que sai anunciando determinados produtos. Esses anúncios podem ferir direitos do consumidor? Podem. Podem, porque podem estar apresentando informações falsas, gerando risco à saúde dos consumidores. Portanto, podem ter que ser retiradas dos sites de anúncio, podem sofrer punições, podem ter que pagar multas e sofrer uma série de ações pelo governo. Para te dar uma informação sobre isso, a gente está avançando, viu, Yuri, na Senacom, em protocolos de parceria com os ambientes digitais, para que a gente, em parceria com eles, crie mecanismos de maior controle dessas informações. Veja,
A gente tem situações, a gente está falando aqui de mundo de consumo, de propagandas que não deviam estar sendo vinculadas, mas nós temos situações gravíssimas que afetam a saúde mental de crianças, que põem em risco a saúde de adolescentes. Enfim, então nós temos que ter um controle maior, nós vamos ter que ter um sistema mais efetivo de cuidado e de fiscalização dessas propagandas e desses conteúdos na internet. E aí a gente pode incluir também a questão das bets, que é algo novo no mundo digital e que tem causado problemas não só financeiros, mas de saúde mental também nas pessoas. Qual é o papel da Senacom nessa proliferação das bets e desses casos, né, de pessoas perdendo completamente o controle, se viciando no jogo e perdendo dinheiro que nem tem? Olha, Yuri, aqui é um caso complexo, né? As bets são uma coisa nova. O jogo era proibido no Brasil, né? Há coisa de 80 anos. E nós todos, o ambiente público e a sociedade, vamos ter que aprender a lidar com essa nova modalidade de comércio, vamos chamar assim. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente alertar a população. Quer dizer, a primeira impressão é de um certo susto. Você acabou de dizer, as bets têm causado um impacto grande na sociedade. Então, a parcela de renda que está sendo consumida para isso é muito grande, inclusive das famílias mais pobres. Muitos casos de danos à saúde mental, à saúde financeira e assim por diante. Então, é um tema importante, a gente precisa prestar atenção nisso. Aqui tem várias camadas, mas eu vou falar de duas coisas que me parecem centrais e coisas para as quais a Senacom está preparando ações. Então, você está sabendo isso em primeira mão aqui. Em primeira mão, é assim que a gente gosta. Em primeira mão, estamos te dando furo aqui. Nós vamos ter um trabalho focado em bets nas próximas semanas. Então, em primeiro lugar, existem muitas bets ilegais no Brasil. Isso é uma realidade. Veja, é muito fácil para o sujeito abrir um site fora do Brasil. Muitas vezes, essas bets ilegais que não estão autorizadas para trabalhar no Brasil estão conectadas com sistemas de tráfico de recursos internacionais, estão conectadas a crime organizado, a máfias internacionais. Isso é um super problema. Além disso, não pagam tributo, não geram emprego ou renda no Brasil e, óbvio, não seguem as regras que as bets legais têm que seguir. Pode, inclusive, enganar os apostadores. O apostador ganha o dinheiro e na hora de resgatar o dinheiro não existe. Como é que você vai garantir a devolução desse dinheiro se essa bet é uma bet ilegal, que o dinheiro não está depositado no Brasil e assim por diante? Então, no caso das bets ilegais, Yuri, nós estamos criando uma ação para tentar mapear as bets ilegais, mapear as contas, bloquear as contas em parceria com o Banco Central e uma série de medidas que possam dificultar esse ambiente. Agora vamos falar das bets legais, porque isso também é um problema, né? Qual que é o ponto das bets legais? Veja, as pessoas têm liberdade de fazer o que elas quiserem. Quer dizer, o sujeito tem lá o dinheiro dele, ele tem a renda dele, ele quer apostar no Palmeiras, no Flamengo no final de semana, ele vai fazer isso. Estou usando esse exemplo por causa da final da Libertadores. Mas vamos esquecer que o senhor é palmeirense. Vamos esquecer, né? Tá por certo. acaso, é por acaso. Mas, veja, ele tem liberdade de fazer isso. O que é importante aqui, Yuri? Que ele tenha informação. Então, que ele saiba qual é a realidade daquele jogo, vou chamar assim. Que ele saiba quais são as regras. E que ele, querendo agir de determinada forma, ele tenha total liberdade para isso. Então, a gente tem muitos relatos, esse é um ambiente que nós estamos estudando, de gente que tenta tirar o dinheiro e não consegue. De gente que sofre uma punição na hora de tirar o dinheiro, uma punição que não estava clara para ele antes que ele teria. De gente que tem dificuldade para conseguir movimentar ali a sua preferência dentro da plataforma. Então, a bet no Brasil, se for uma bet legal, ela é autorizada pela lei, ela é um negócio lícito, ela pode ser praticada. Agora, o consumidor tem que ter o direito de poder agir como quiser e, o mais importante, tem que ter toda a informação necessária para saber onde ele está entrando. Alguns casos, inclusive, quando tem essa questão de limitar ou dificultar a retirada, o saque do dinheiro que o apostador ganhou, já estão em investigação, os PROCONs mesmo são acionados, a Senacom também, né? Porque, veja, esse eu vou dizer assim, uma espécie de pandemia social, né? Esse é um problema que veio para ficar e nós vamos ter que lidar muito com isso. Ele se insere também num capítulo grande, Yuri, que é o que a gente chama de superendividamento. O Brasil é um país superendividado hoje, as famílias estão superendividadas. Você tem muitos problemas em relação a isso. E aí é um conjunto de problemas. Você tem problema das bets, você tem problemas dos descontos, dos empréstimos consignados, que geram descontos que muitas vezes os consumidores não entenderam. A gente acabou de ver isso na sociedade, né? Uma situação de pessoas que sofriam descontos que elas não sabiam que tinham. Ou o sujeito fez um empréstimo que ele não sabia exatamente as condições. Então, tudo isso para te dizer,
as bets, as apostas virtuais estão contribuindo para um ambiente de superendividamento da população, que é um cenário muito complexo e perigoso que a gente vai ter que prestar atenção cada vez mais. Perfeito, secretário. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente continua a conversa com o secretário nacional do Consumidor, Paulo Henrique Pereira. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o secretário nacional do Consumidor, Paulo Henrique Pereira. E nessa época de Black Friday, temos também muitos serviços anunciados com desconto e tem aparecido para mim no meu celular o tempo todo aqui. Eu não sei como descobriram, mas sempre descobrem que eu tenho um cachorrinho em casa. Então agora é plano de saúde PET, com desconto, 3 meses de carência. E aí, se a gente vai atrás, o que tem de reclamação sobre esse tipo de serviço? E, diferentemente do plano de saúde para nós humanos, que tem uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde, ANS, como é que fica a situação dos pets? Não tem Agência Nacional de Saúde canina, felina, é algo que é dos PROCONs, da Senacom, direito do consumidor. Pois é, Yuri, olha, primeiro é isso, assim, você já deu um tom que é importante. Esse é um tema crescente na sociedade, quer dizer, cada vez mais gente tem pet e as pessoas têm um carinho grande, uma preocupação, e esse é um assunto que nós vamos ter que lidar muito nos próximos anos, quer dizer, vamos criar novos instrumentos de proteção para os consumidores. Agora, veja, você tem toda a razão que você está dizendo. Ô, Paulo, aqui não vale o que está previsto na ANS? Não é o tema clássico da saúde humana. Mas isso não quer dizer que é um ambiente sem regulação. Então, em primeiro lugar, as regras de proteção ao consumidor se aplicam a esses planos de saúde, né? De saúde PET. Por quê? Porque é uma prestação de serviço. A relação de consumo é toda a relação, né, que tem as características de consumo, isso é uma questão técnica, mas que envolva o fornecimento de mercadorias ou a prestação de serviço. Então, várias dessas regras que a gente conhece para o mundo dos serviços valem perfeitamente nesse caso. Direito à informação, direito à reclamação, à devolução de valores se o serviço não for prestado e assim por diante. Depois, boa parte desses planos de saúde são seguros, mesmo que não sejam seguros de saúde humana. Também tem regras de seguro, você tem uma série de características próprias da regulação desse setor. Então, tudo isso para te dizer, o fato de a gente não ter uma regulação específica ainda de PET saúde, de convênio para a saúde dos PETs, não quer dizer que seja um ambiente sem regra, não. Esses prestadores precisam cumprir regras. É importante que os consumidores reportem os problemas, seja nos PROCONs, seja no consumidor.gov, que é uma ferramenta da Senacom nacional, para que também a gente possa, percebendo o tipo de dificuldade que as pessoas estão vivendo, pensar em regulações específicas para esse setor. E mesmo quando há uma agência, há uma regulação específica, como é o caso da ANS, para os planos e seguros de saúde, para as pessoas, temos muitas reclamações, inclusive a Senacom já acompanha há alguns anos, né, as queixas dos consumidores, principalmente de planos que são cancelados unilateralmente. O paciente está ali pagando o plano todo ano e aí quando ele começa a ficar caro para o plano de saúde, né, usando mais procedimentos, mais serviços, fazendo mais consultas, cirurgias do que o valor que ele paga todo mês, a empresa do plano de saúde tem rescindido o contrato e a pessoa, quando mais precisa, depois de pagar por anos praticamente sem usar, fica sem direito ao serviço. Até que ponto valem as regras da ANS e até que ponto entra o direito do consumidor, o PROCON, a Senacom? E veja, Yuri, só para dar uma pimenta aí nisso que você disse, né? Essa prática é uma prática que fica mais dramática porque, em geral, isso acontece justamente... É um problema parecido com o das bets que a gente discutia no bloco passado. Isso, em geral, acontece justamente nas parcelas mais sensíveis da população. Quer dizer, quem é o sujeito que é expulso do convênio? Em geral, é a pessoa idosa, que já tem uma situação de baixa de renda e que exatamente está no momento da vida, ela pagou a vida inteira o convênio para estar no momento da vida em que ela mais precisa daquela prestação de serviço. Então, primeira coisa, Paulo, você está falando aqui de um tema, né, saúde, que tem uma agência reguladora específica. Como é que fica? Quem é que tem direito de fiscalizar? É só a ANS? É a Senacom? Esse problema não é só do mundo da saúde, isso acontece com energia elétrica, com telefonia, com transportes e uma série de outros segmentos. Então, o fato de haver uma agência específica para aquele setor não tira a competência dos órgãos de defesa do consumidor.
Se é uma relação de consumo, os órgãos de defesa do consumidor têm que funcionar e o consumidor tem o direito de utilizá-los. Eu tenho feito um trabalho, a gente tem feito um trabalho, Yuri, de tentar fazer uma integração maior entre a Senacom e as agências. Então, nós temos discutido, inclusive, tentar pensar um marco regulatório que organize os direitos dos consumidores nos negócios regulados, que é como a gente chama, que são esses negócios que têm agências específicas. Para uma ação conjunta e agências e Senacom falarem a mesma língua ali. Nós podemos pensar ações conjuntas, podemos pensar compactuação de regras. Acho que tem um trabalho grande aqui de harmonizar melhor as regras. Nós podemos pensar em trocas de informação. Quer dizer, tem agências que elas recebem a denúncia em vez de ser a Senacom. Tem determinados serviços que a denúncia vem na Senacom. Será que a agência está sabendo dessa denúncia? Porque a agência pode aplicar multa, ela pode punir o concessionário. Mais do que isso, olha que interessante, Yuri. A gente tem problemas no Brasil hoje em vários lugares de empresas de energia elétrica que tem muita queda de energia. A gente tem recebido muitas denúncias de pessoas que ficam devendo a conta de luz ali 2, 3 dias e já sofrem uma restrição no Serasa, no crédito e assim por diante. Será que a qualidade do serviço poderia ser relevante para o poder público escolher a empresa? Então, isso é um debate que a gente está fazendo com as agências. Olha, quando o poder público vai escolher quem vai cuidar da energia elétrica em Duque de Caxias, quem vai cuidar da telefonia num determinado lugar, nós podíamos ter, aqui no caso de telefonia não é poder público, mas nós poderíamos ter índices específicos de qualidade de atenção ao consumidor. Quer dizer, passar a obrigar parte dessas empresas a terem metas de qualidade, de satisfação e de entrega aos consumidores. Então, perfeito. Tudo isso para te dizer, tem um ambiente grande ainda de evolução dessa integração entre a Senacom e as agências reguladoras. E aí, em todos os setores, né? Porque, ao mesmo tempo que temos os planos de saúde, as operadoras de saúde reclamando do excesso de judicialização no Brasil, que torna o serviço muito oneroso, reduz o lucro, corre risco de fechar muita empresa, do outro lado, nas companhias aéreas, a reclamação é a mesma, que o Brasil é o campeão mundial de judicialização, né, de questões que poderiam ser resolvidas com um acordo, de forma mais simples. E temos queixas dos consumidores, temos agora no Congresso Nacional em tramitação um projeto para evitar a taxação de bagagem de mão nos voos. Então, é outra área de muito conflito. É o setor aéreo, que também é regulado e que também o direito do consumidor está muito ali ligado, né, a essa regulamentação. É uma área também que é possível avançar nessa união de esforços do governo para uma prestação melhor de qualidade e como reduzir as ações na justiça sem tirar o direito do consumidor. Pois é, Yuri, assim, olha, a gente tem que separar um pouco o joio do trigo. Então, de um lado, Paulo, tem uma super judicialização? Veja, tem, de fato, você tem segmentos em que cresceu muito o número de demandas judiciais. Uma parte disso, Yuri, é boa, porque isso mostra que o judiciário está mais aberto, que as pessoas têm mais acesso à justiça, que as pessoas têm mais condição de ter ali um direito restringido, poderem ou procurar um advogado, ou procurar a defensoria, muitas vezes irem num juizado especial cível que permite que você demande sem advogado para que o seu direito seja, vamos dizer, ressarcido. Então, uma parte dessa história é boa, quer dizer que as pessoas sabem mais seus direitos e têm condição de brigar pelos seus direitos. De outro lado, isso também mostra que tem um pedaço do mercado, um pedaço das empresas que precisa se adaptar melhor ao direito do consumidor. Quer dizer, o fato de haver tantas ações mostra que tem muita frustração do consumidor e várias dessas ações os consumidores ganham na justiça. Quer dizer, tem práticas no mercado que são práticas que não estão totalmente adequadas aos direitos do consumidor. E aí as empresas têm uma lição de casa também, que é de adequarem melhor as suas práticas ao que a lei diz. Fora isso, o que eu acho? Eu acho que a gente tem um papel, e aí, nesse sentido, eu acho que tem um trabalho a ser feito que pode, vamos dizer, beneficiar o mercado, que é de criar mecanismos mais ágeis para a resolução dessas controvérsias. Então, você tem hoje instrumentos, o consumidor.gov, que talvez pequenas negociações ele pudesse resolver ali mesmo. Ele pudesse já resolver pequenas demandas ali, evitar que um problema cresça e vá até o judiciário. Você tem algumas agências reguladoras hoje, Yuri, que já têm feito isso. Ela, pelo próprio instrumento de denúncia da agência, ela já apresenta uma resposta e aquele assunto morre ali. Então, tudo para te dizer, de um lado, o problema da hiperjudicialização é real, o judiciário reclama muito, de fato, são muitos processos que chegam,
Para a gente resolver isso, a gente precisa ter mais comprometimento do mercado em mudar determinadas práticas e a gente precisa ter ações governamentais que criem mecanismos alternativos de resolução dessas controvérsias. E o nosso tempo está acabando. Em 1 minuto, onde o consumidor pode, afinal, reclamar de tudo isso que a gente conversou aqui? Olha, o mundo do consumidor é um mundo rico com muitos instrumentos de ação. Então, em primeiro lugar, nós na Senacom temos o consumidor.gov. Esse é um instrumento importante, porque é dali que a gente tira também as nossas informações para agir, viu, Yuri? Então, o consumidor, quando vai lá e reclama de uma determinada empresa, ele não está só resolvendo o problema dele, ele está dando um instrumento para o governo federal para dizer, está chegando muita reclamação aqui do Saúde Pet, precisamos olhar para isso. Então, consumidor.gov é um site tradicional para que as pessoas possam fazer suas denúncias. Fora isso, tem toda a rede de proteção. Então, Paulo, ainda faz sentido ir lá no PROCON e fazer minha denúncia? Faz. E os PROCONs fazem um trabalho lindíssimo no país, são efetivos, atuam de forma, vamos dizer, aguerrida em defesa do consumidor. Então, o consumidor teve um problema? Vá para o consumidor.gov, procure um PROCON, que o PROCON vai te ajudar. Fora hoje, você tem uma série de instrumentos privados de resolução de conflitos também. Então, lugar para procurar ajuda não vai faltar. E tem que reclamar mesmo. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. Um prazer estar aqui com você, com os nossos espectadores da Record. Me convidem sempre que eu quero voltar. Obrigado. Já está convidado. E obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.